Tua casa de banho está sempre desorganizada, tens produtos espalhados, gavetas cheias e sentes sempre que não tens espaço para absolutamente nada. Hoje vou partilhar contigo algumas estratégias de organização da casa de banho que eu implemento em casa dos meus clientes como Personal Organizer e também que eu utilizo aqui em casa. Se caíste aqui de paraquedas, olá, o meu nome é Marta, eu sou Personal Organizer e ensino-te como é que tu podes organizar, limpar e gerir melhor a tua casa para teres uma vida muito mais simplificada. Clica aqui em baixo, subscreve o canal e garante que não perdes o próximo vídeo. A casa de banho é considerada uma zona ativa, o que significa que é uma daquelas zonas da casa que nós utilizamos todos os dias, múltiplas vezes ao dia. E precisamente por causa disso, precisa de ser uma área que está organizada, prática e funcional. Precisa de ser uma área que complementa as nossas rotinas. Uma área onde rapidamente nós conseguimos devolver os itens aos locais, existem locais definidos para as coisas e, acima de tudo, que simplifica todas as outras rotinas. Se eu tenho uma rotina matinal apressada, eu não posso ter uma casa de banho que me faz perder tempo, onde eu ando à procura das coisas, onde eu não sei o que é que eu tenho. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem pouco tempo para fazer a limpeza da casa e não tenho ninguém para fazer, para delegar essa tarefa, para me ajudar, eu preciso que o espaço da casa de banho seja fácil de arrumar para que depois a limpeza seja também muito mais fácil e muito mais rápida. Por isso mesmo, esta zona precisa de ter um sítio definido para cada objeto e, acima de tudo, precisa de ser fácil de arrumar, de devolver ao local. Em primeiro lugar, aquilo que tu vais fazer, e eu sei que a casa de banho às vezes parece que vai demorar muito tempo, mas não demora, é uma área que se consegue organizar em 15, 30 minutos, já assim a esticar imenso tempo, dependendo do tamanho da casa de banho, mas muitas vezes é uma área que é muito rápida de organizar, porque o mais importante da organização da casa de banho começa na triagem. Eu já sei que vocês já me ouviram falar sobre isto em várias áreas da casa, mas a realidade é que a triagem da casa de banho é fundamental. Fundamental para remover itens que estão fora do prazo e podem estar fora do prazo porque a validade já expirou ou porque, por exemplo, já estão abertos há tanto tempo que a textura já não está muito boa, o cheiro já não está muito bom. Itens, por exemplo, que vocês trouxeram de algum sítio porque foi oferta e já não vão utilizar, como é o caso de amostras, minis, etc. Coisas que já não estão em bom estado, às vezes podem estar partidas, danificadas de alguma forma e, acima de tudo, com esta triagem nós não vamos estar só a perceber o que é que vamos deitar fora, mas também aqui a perceber o que é que nós temos em termos de stock, porque às vezes quando nós temos uma casa de banho que não está organizada, nós acabamos por comprar objetos e itens que nós utilizamos todos os dias em duplicado, como é o caso do gel de banho, do sabonete, do shampoo, a própria pasta de dentes. E então é fundamental aqui, quando estamos a fazer a triagem, conseguimos já perceber este estoque para perceber o que é que nós efetivamente vamos ter que repor, o que é que está a faltar e aquelas coisas que nós temos em demasia que não precisamos de repor durante X tempo. Aqui em casa, uma das coisas que nós fazemos para ajudar aqui a manter a casa bem organizada é precisamente delimitar aqui o espaço. O espaço de objetos de casa de banho, quer seja produtos de higiene, maquilhagem, o que quer que seja, está somente na casa de banho principal. Na casa de banho de hóspedes não existe qualquer tipo de armário e então ele está somente na casa de banho principal, que é composta por uma prateleira e por uma gaveta. E isto faz com que, em termos de estoque, seja possível controlar a quantidade de coisas que nós podemos comprar, porque nós não vamos comprar 5 embalagens de gel de banho se nós não temos espaço para ter 5 embalagens de gel de banho. Ah, Marta, mas eu não gosto de ir às compras tantas vezes. Ok, compreendo. No entanto, como eu já partilhei aqui múltiplas vezes e eu falo com as minhas clientes em consultorias online várias vezes também, é que a quantidade de objetos que nós temos no espaço, a quantidade de itens que nós temos na nossa casa, deve sempre ser proporcional ao espaço disponível. Se o nosso espaço disponível é uma gaveta e uma prateleira, a quantidade de itens, ela deve conseguir caber exatamente numa gaveta e numa prateleira. Outra das coisas que também ajuda aqui a delimitar o espaço são os organizadores que nós temos. Se não cabe nem na gaveta, nem na prateleira, nem dentro daquelas delimitações de categorias que são os próprios organizadores, não entra. Depois disso, existe aqui uma regra de um entra e um sai. No caso, se eu tenho espaço para ter no máximo uma base de maquilhagem a uso e uma base fechada, eu não vou comprar, se vir uma promoção, não vou comprar mais 3 bases, porque eu não tenho espaço para isso.
ok? Então, entender aqui o espaço que vocês têm, as vossas rotinas, as vossas necessidades, porque não dá para ter tudo e nós às vezes temos também que perceber isso, que se nós não temos espaço em casa para ter um estoque imenso, nós temos que rever aqui um pouquinho a nossa rotina. Depois de fazer essa triagem de, acima de tudo, remover as coisas que já não fazem sentido, vocês já vão ver que existe ali uma série de coisas que já saíram. Por isso é que uma das primeiras regras da organização da casa de banho, organização da despensa, é mesmo ter ali um saco do lixo que nós podemos deitar as coisas fora muito rapidamente. E em segundo lugar, depois vamos aqui começar uma categorização. E a categorização ela pode acontecer de múltiplas formas. Por norma, em caso dos meus clientes, aquilo que eu faço, eu organizo por categoria. Ou seja, o que é que isto significa? Produtos de rosto, produtos de corpo, produtos de cabelo, produtos de depilação, por exemplo, ou até mesmo, dependendo aqui da zona a organizar, pode ser organizado aqui por estas grandes categorias, mas depois também ter uma caixa de produtos de higiene feminina. Se for um casal, óbvio que os produtos de higiene feminina vão ser da esposa. Por exemplo, se for um casal heterossexual, vão ser da esposa. Se tiver aqui os produtos de higiene masculina, em que vai ter ali as lâminas, umas lâminas específicas, o aftershave, etc. Então podemos criar aqui categorias, quer seja de pessoa para pessoa, quer seja das próprias categorias mais abrangentes. Aqui em casa aquilo que eu faço é exatamente o mesmo. Categorizamos aqui por tipo de produto. Temos os produtos de limpeza, alguns produtos de limpeza que são utilizados só na casa de banho. Temos maquilhagem, que só eu é que utilizo, mas ela está nessa categoria, produtos de corpo e rosto, depois tenho uma caixa, que é a caixa do meu namorado, que tem os produtos que só ele é que utiliza. Então existem aqui delimitações. Não existe aqui uma obrigatoriedade nas categorias que vocês fazem. Deve ser algo que funcione para a vossa rotina. Se para a vossa rotina funciona terem a caixa da pessoa A, a caixa da pessoa B e produtos de stock, excelente. Se para a vossa rotina funciona ter produtos de rosto, produtos de corpo, produtos de cabelo, excelente também. A categorização que vocês fazem é que deve ser funcional para a vossa rotina e para vos poupar tempo todos os dias. Depois disso, vamos aqui começar a delimitar o espaço. A casa de banho é uma daquelas poucas zonas onde eu considero que é muito importante ter algum tipo de produtos organizadores, porque ajuda muito a delimitar as categorias e ajudar na manutenção a longo prazo. Como eu já partilhei aqui, os produtos organizadores eles não são milagrosos. Eles vão sim ajudar a manter o espaço organizado durante mais tempo, precisamente porque vão delimitar ali as próprias categorias. Então, ter aqui qualquer tipo de delimitação, que pode ser um cesto, uma caixa, preferencialmente que sejam laváveis, porque são aqui uma zona mais úmida e pode existir sempre produtos que vão verter alguma coisa, mas ter aqui algum tipo de divisória. Se vocês têm pouco espaço na parte interna, ou seja, se tiverem pouco espaço numa prateleira, no armário da casa de banho, na gaveta ou quer que seja, e tiverem um lavatório, uma zona de lavatório muito maior, podem utilizar, por exemplo, bandejas para separar produtos, para colocar a maquilhagem, para colocar os produtos de uso diário, por exemplo. As bandejas são uma ótima forma também de delimitar o espaço, para que as coisas não fiquem todas caóticas em cima da zona do lavatório e ajudam aqui a criar uma secção um bocadinho mais apelativa também para quem está a olhar. Aqui em casa, como eu já partilhei várias vezes, eu não gosto de ver coisas à vista, então as únicas coisas que estão à vista aqui na casa de banho são mesmo só um ambientador que está por cima da sanita e depois tem só mesmo os essenciais, que são as escovas de dentes, a pasta de dentes e também o próprio sabonete e a caixa do aparelho. Ou seja, não são coisas que façam muito ruído visual e vocês conseguem perceber que também existe aqui uma mini bandeja para colocar aqui o doseador do sabonete e também o copinho que tem uma das escovas de dentes extra e também aqui a pasta de dentes.
Dentro das próprias gavetas tem sim essas divisórias e eu utilizei aqui vários produtos diferentes, quer seja um organizador circular para a maquilhagem, aqui caixas um pouquinho mais longas, mais fundas, para eu conseguir aproveitar a profundidade da zona da prateleira, e caixas um bocadinho mais altas para eu conseguir aproveitar um pouquinho da altura da zona da gaveta. Se tu tens alguma dificuldade em encontrar produtos organizadores que rentabilizem o teu espaço e que não fiques ali com aquela dúvida de será que vai funcionar, eu criei uma lista com um valor super simbólico, são 7 euros, que é absolutamente dado, com todos os produtos organizadores que eu uso, recomendo e utilizo constantemente em casas de clientes para os meus projetos de organização. Esta lista vai estar disponível aqui em baixo, é um guia completo de produtos, inclui produtos de organização, limpeza e lavandaria, são mais de 100 links que eu hoje recomendo a 100% e que são mesmo produtos que tu não te vais arrepender. Por isso, se estás a organizar a tua casa bem ou qualquer outra zona da casa e queres ter a certeza que encontras os produtos organizadores corretos, utiliza esta lista aqui em baixo. Uma das coisas que faz com que a casa de banho se mantenha mais organizada tem mesmo a ver com o controle de estoque. Aquilo que eu mais vejo em casa de clientes e que provoca uma desorganização na zona da casa de banho é haver demasiada quantidade de produtos. Eu vi uma promoção que era 2 por 1, então eu comprei. Mas se não há espaço, não comprem. Mas Marta, eu não gosto de ir tantas vezes ao supermercado. Então, nesse caso, nós vamos ter que criar outras zonas em casa para ter esse estoque. Não é assim tão estranho, nós fazemos isto em projetos, ou seja, não é assim tão estranho haver uma zona, por exemplo, na despensa, que tem um estoque de produtos de higiene, quando a pessoa gosta de comprar mais quantidade, gosta de aproveitar as promoções. No entanto, nós temos que perceber que se a casa de banho tem um espaço limitado e se eu tenho uma rotina que é apressada, eu preciso que aquela zona esteja prática e funcional, e eu vou ter ali naquela zona os meus produtos essenciais, produtos que eu efetivamente utilizo com muita frequência e não coisas que eu vou pegar uma vez a cada mês ou uma vez a cada 3 meses, ok? Perceber aqui como é que é a vossa rotina e quanto menos coisas vocês tiverem, mais fácil fica também gerir essa parte. Outra das coisas que muitas pessoas normalmente guardam na casa de banho, e eu já partilhei aqui que não guardamos na casa de banho porque temos um armário entre as casas de banho definido para isso, são as toalhas. Se do teu lado tu gostas de guardar as toalhas na casa de banho ou por uma questão funcional, prática, precisas que as toalhas estejam na casa de banho, algumas regras aqui para tornar este processo um bocadinho mais simples. Em primeiro lugar, fazer também essa triagem, porque as toalhas elas têm uma duração, ou seja, têm uma expectativa de vida. Elas às vezes podem já não estar a absorver bem, podem estar com algum tipo de furos, com algum tipo de danos, então é importante aqui fazer essa revisão. Se não fazes uma revisão das toalhas há imenso tempo, nunca fizeste, faz essa revisão e vê ali aquilo que pode estar manchado, que já está danificado e que pode sair. Depois entra aqui a categorização. A categorização, ela pode ser feita de várias formas. Podemos categorizar por tipo de toalha, toalhas de banho, toalhas de rosto, toalhas de mãos, etc. Ou podemos categorizar aqui por pessoa, ou seja, as toalhas da Marta, as toalhas de não sei de quem, as toalhas de não sei das quantas, as toalhas de quarto de hóspedes, etc. Então existem aqui várias categorizações. Estes são os 2 pontos principais. O terceiro ponto tem a ver com a quantidade efetiva que vocês vão ter de toalhas. Nós não precisamos de 300 milhões de toalhas em casa, não precisamos de não sei quantos conjuntos. Nós precisamos, sim, de ter pelo menos, e aí vai depender aqui um bocadinho de rotina para rotina, mas este é o número ideal, o número que eu sugiro nas consultorias, o número que eu sugiro às minhas clientes, é pelo menos 3 jogos de toalhas. O que é considerado um jogo de toalhas? Uma toalha maior, que é a toalha de banho, uma toalha de rosto, que é aquela mediana, digamos assim, e uma toalha de mãos, ok? Podem haver pessoas aí na vossa casa que não têm todo o conjunto. Vou dar o exemplo aqui da minha casa.
Eu tenho a toalha de banho e tenho uma toalha de rosto, ou seja, que é a que eu utilizo para enxaguar o cabelo. E depois tenho um conjuntinho de toalhas mais pequeninas que eu utilizo para a remoção da maquilhagem. Só eu é que tenho essas toalhas pequeninas. E no caso do meu namorado, ele não tem a toalha média, ele só tem as toalhas de banho. Então nós podemos aqui fazer gestão dependendo de pessoa para pessoa. Se vocês gostam de ter o conjunto completo, ótimo, podem ter o conjunto completo, mas ter aqui 3 conjuntos por pessoa. Um conjunto que vai estar a uso, um que vai estar no armário e um que vai estar na lavandaria, ou seja, a lavar. E quando vocês fazem este cálculo, vocês conseguem perceber que muitas das pessoas têm toalhas a mais. Aqui em casa nós temos somente 2 conjuntos por pessoa e o conjunto é, como eu disse aqui, um bocadinho diferente porque não temos o conjunto completo. Temos efetivamente aquilo que nós necessitamos e que nós utilizamos e aquilo que acontece aqui em casa é exatamente isto, ou seja, quando está uma toalha a lavar, a outra está a uso. Normalmente a rotina de toalhas faz com que quando depois a segunda toalha vai para lavar, a outra já está no armário, então esta rotina funciona. No entanto, aqui o número ideal seriam 3 conjuntos de toalhas e dependendo se vocês recebem hóspedes, dependendo se têm pessoas externas, aí sim podem ter mais 1 ou 2 jogos, dependendo da quantidade de pessoas que vocês podem receber externas à casa, mas não precisam de ter quantidades exorbitantes. Em relação à organização, ela tanto pode ser feita no armário da casa de banho, como pode ser feita num armário de apoio, pode ser utilizado também um próprio roupeiro, aquilo que fizer sentido para vocês. Eu gosto muito de definir, mesmo em casa de clientes, uma zona específica para a roupa de banho, ok? Uma zona específica para tudo o que seja, em inglês existe a palavra que é o linen closet, que é aqui a zona de rouparia, dizendo assim, onde tem tudo o que é toalhas, tudo o que é lençóis, tudo o que é roupa de cama, colchas, etc. E ajuda a centralizar esta categoria na casa. E a grande maioria das pessoas dá para fazer isso na casa. Independentemente, eu sei que às vezes as pessoas pensam, eu preciso ter uma casa gigante para fazer isso. Não, precisam simplesmente de ter uma zona definida para esses itens. Aqui em casa aquilo que acontece é um armário específico para as toalhas, que fica entre as casas de banho, como eu já partilhei aqui num outro vídeo, e depois tem uma zona específica para os lençóis, que fica debaixo do sommier, debaixo da cama, na zona do sommier. Por fim, dizer-te que a casa de banho é das zonas que é mais fácil organizar, e isto é possível quando nós temos algumas rotinas de manutenção implementadas. O que é que são estas rotinas de manutenção? Ponto número 1, fazer revisões periódicas. Eu, se nunca faço uma revisão de que é que está no meu armário da casa de banho, óbvio que vai chegar ali uma altura no ano em que vou ter que fazer uma revisão gigante, ok? Então, nem que seja uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, fazer ali uma revisão, ver o que é que ainda está a ser utilizado, ver o que é que já não está tão prático, etc. E vai ajudar aqui a gerir melhor a casa. Em segundo lugar, ter uma rotina de manutenção diária. Depois de eu terminar de tomar banho, de me arranjar, não vou deixar as coisas todas atafolhadas em cima do lavatório. Eu vou guardar no sítio, eu vou guardar nos determinados espacinhos, delimitações, caixinhas que eu defini dentro do meu armário. São coisas que demoram 3, 4, 5 minutos e que fazem uma enorme diferença. E por fim, se vocês perceberem que é muito difícil, quer seja para vocês, quer seja para outra pessoa, devolver ao local, vocês podem utilizar etiquetas para identificar o próprio espaço, quer seja para identificar as gavetas, quer seja para identificar as próprias caixas, e isto ajuda a criar aqui uma gestão um pouquinho maior do espaço. A caixa dos produtos de cabelo, a caixa dos produtos de rosto, a caixa dos produtos de corpo. E independentemente de serem vocês a arrumar, ser o vosso parceiro, a vossa parceira a arrumar, ou até mesmo a vossa empregada doméstica, a pessoa que vai ajudar ali na própria limpeza da casa, é mais fácil a pessoa devolver ao local. Então, isto aqui, as etiquetas, elas ajudam mesmo aqui na manutenção do espaço. E podem ser, como eu já partilhei na zona da despensa, vários tipos de etiquetas. Podem ser aquelas etiquetas autocolantes ou uma etiquetazinha que vocês escrevem com uma caneta, etc. Só para facilitar ali o espaço. Não precisam de comprar uma etiquetadora para fazer ali a organização daquela área. Para terminar, dizer-vos aqui que a casa de banho ela não precisa de ser muito grande para ser funcional, prática e organizada e, acima de tudo, aquilo que vai torná-la um destes três objetivos é exatamente os sistemas que nós escolhemos implementar e as formas que nós escolhemos
descomplicar ali a nossa rotina. E eu quero saber aqui embaixo nos comentários qual é que é aquela tua maior dificuldade na organização da tua casa de banho. Vou adorar ler. E antes de terminarmos aqui, depois não te esqueças de verificar aqui a zona da descrição onde eu deixei inúmeros links de algumas coisas que eu falei aqui no vídeo. Um grande beijinho e até à próxima semana!